dia, obrigado a vocês pela presença. Meu nome é Ernesto, eu vou contar um pouco para vocês sobre a experiência de autopublicação de um livro que chama Fantástica Epopeia que Não Era, que foi um livro que eu publiquei em 2019 e que pegou todo esse começo, essa história da pandemia, no lançamento e tudo mais, em 2020. Eu tenho formação em audiovisual, eu estudei cinema na ECA USP e com especialização em memória e patrimônio no National Film Board do Canadá. E aí, mas sempre trabalhei com arte em vários formatos, sou um artista, trabalho com várias artes, com várias linguagens artísticas e sempre escrevi. E Fantástica Epopeia que Não Era meu primeiro romance, é um romance sobre a memória, mas eu já tive outras duas experiências. Traduzi um livro de cinema, o inglês foi uma outra experiência, mas uma publicação de uma colaboração, e também tem alguns contos publicados sobre relatos de viagem e aventuras, enfim. Tem um segundo livro que está para ser publicado nos próximos meses, que chama O Outro das Flores. Eu vou contar um pouquinho sobre o que foi a Fantástica Epopeia que Não Era, como surgiu a ideia do livro e como foi a opção por autopublicar, quais as vantagens e as desvantagens disso. A ideia é abordar essa viabilidade financeira da autopublicação, pensando em todas as etapas de produção de um livro. A Fantástica Epopeia que Não Era é um livro baseado em uma viagem de bicicleta que eu fiz em 2013 com mais dois amigos, saindo do Oceano Atlântico e indo até o Oceano Pacífico. A gente percorreu 3.000 quilômetros. Como eu sou do audiovisual, a ideia era produzir um documentário e explorando o conceito de felicidade em várias comunidades que a gente ficou e recebeu no caminho, desde os ciganos, menonitas na Argentina, no Chile, o pessoal que vivia no deserto do Atacama. E essa era a ideia a princípio. E durante esse percurso eu escrevia para uma revista e um site sobre a viagem, como um colaborador. Eu fazia foto e escrevia textos sobre essa viagem. Eu produzi bastante material. Logo quando eu saí daqui na Ilha do Cardoso, aqui em São Paulo, uma câmera que eu tinha levado para fazer o documentário queimou. O barco quase virou. Entrou um monte de água no barco, molhou toda a câmera, eu perdi uma câmera, eu tinha duas câmeras. Aí continuou a viagem, a outra começou a dar problema logo depois que a gente saiu do Brasil. E eu fiquei sem nenhuma câmera e nenhum registro da viagem. E aí os registros que eu tinha eram todos escritos. Eu fui escrevendo, mesmo porque eu alimentava essas bases, que era a revista e que era o outro site que eu escrevia. Comecei a escrever sobre essa viagem. Quando eu cheguei em Salta, na Argentina, eu fui mandar um texto para uma revista aqui no Brasil, fui escrever a força um cybercafé. A hora que a força caiu, eu estava com o meu caderno com todas as anotações, um caderninho com uma capa de cor em cima da mesa. A força caiu, e eu pensei que tinha perdido o texto, fui falar com a moça, da atendente do cybercafé. A hora que eu voltei, tinham roubado meu caderno com todas as anotações da viagem. Só tinha eu e 3 pessoas dentro do cybercafé. Alguma delas, obviamente, tinha roubado. Eu acho que pensou que era uma carteira, porque era um caderno tipo um moleskine de couro. E aí eu falei, puxa gente, não serve pra nada pra vocês o caderno, alguém pode jogar no lixo, não precisa falar que roubou, vai jogar no lixo, mas eu venho aqui e pego. Nunca mais esse caderno apareceu, mas eu tinha vários textos que eu tinha escrito pelo caminho. Falei, não tem problema, na hora que eu voltar pro Brasil, e eu reúno esses textos, que já não era mais um filme, que ia ser um livro, reúno esses textos e escrevo esse relato de viagem. A hora que eu cheguei no Brasil, eu comecei a escrever, foi um processo que demorou 2 anos. Eu tinha 2 editoras que tinham se predisposto a publicar o livro. Uma delas era o site de viagens que eu escrevia, para publicar um relato de viagem, e a outra uma editora independente de São Paulo, com quem eu já tinha tido contato anteriormente. O relato, quando eu comecei a escrever, eu perguntava para os caras que viajavam comigo, meus companheiros de viagem, eu não lembrava de alguma coisa e perguntava para eles,
lembra quando a gente estava naquela cidade, conheceu a Dona Maria, que estava com uma roupa vermelha? Eles falaram, não lembro, mas não foi nessa cidade, foi em outra, foi na cidade não sei o que, e a Dona Maria chamava Joana e estava com uma roupa azul. E aí o processo de um relato de viagem acabou se transformando numa ficção sobre a memória. Porque, na verdade, cada uma dessas pessoas que tinham viajado tinha uma visão dessa viagem. O livro, então, que era um relato, virou uma ficção. Eu perdi a primeira editora, que queria um relato de viagem, quilometragem. Falei para ele, olha, não dá mais, não é mais o mesmo livro, é uma outra coisa. E aí, quando eu voltei, depois de um tempão, 2 anos mais ou menos trabalhando, umas 7 versões, enfim, ser escritor sabe disso, eu fui falar com a outra editora que ia publicar. Eles me fizeram uma proposta, que era, eles publicariam 100 cópias do livro, que era o máximo que eles trabalhavam naquele momento. Eu ficaria com 10% do valor de venda, e se eu quisesse comprar algum livro, eu compraria o livro deles, com 20% de desconto para revender, e eu tinha um contrato de cessão de direito de 3 anos do texto para que eles pudessem explorar comercialmente. Eu acho que é um modelo de negócio, eu entendo a dificuldade do mercado editorial, mas não era isso que eu queria. A verdade, eu queria contar essa história e também trabalhei muito nesse livro, eu queria ter um retorno financeiro sobre esse livro, aí eu comecei a pensar qual a possibilidade de eu fazer toda essa produção de maneira independente. O resultado final, eu vou contar mais ou menos como foram as etapas desse processo, mas o resultado final eu publiquei 500 cópias e vendi 400. Então, o livro se pagou e ainda não acho que seja o suficiente para pagar 2 anos de trabalho do escritor, mas tinha outros trabalhos, enfim. Mas eu acho que foi uma experiência interessante no sentido da viabilidade financeira do projeto. E quando eu decidi me autopublicar, eu tinha a proposta da editora independente, as editoras que eu contei mais ou menos qual eram as condições, eu tinha as editoras comerciais grandes, que eu podia tentar uma publicação, mesmo entendendo a dificuldade dessas publicações, porque eles demoravam no mínimo 6 meses para me dar a resposta, e eu sabia que o acesso a essas editoras era muito difícil, por exemplo, as editoras famosas, enfim. E também tinha a coisa dos 10% do valor de capa, e aí eu fiquei pensando qual eram essas opções. Voltando, uma coisa que eu acho importante que a Andresa me lembrou esses dias, que a proposta de publicação das editoras independentes é super válida, porque, por exemplo, tem editora que publica 50, 60 livros por ano, 70 livros por ano, e às vezes até mais, e eles têm um investimento de super risco. Agora, na pandemia, eles começaram a publicar tudo sob demanda, fazendo todos os livros sob demanda, porque a grande maioria dos livros, 90% dos livros, não pagavam um investimento, então eles tinham que... Então, a questão dos contratos, enfim, faz parte, acho, desse modelo de negócio. Enfim. E aí, eu comecei a pensar o que eu precisava, qual era a minha maior dificuldade nessa autopublicação. E minha maior dificuldade, eu acho que a maior dificuldade de se autopublicar é a autoavaliação crítica do seu trabalho. Tinha uma preocupação muito grande de que as pessoas fizessem leituras críticas efetivas do trabalho. Você não se autopublica, tem uma dificuldade grande, você fica 2 anos trabalhando no livro. E você acaba entrando num ciclo de vícios de linguagem, de vícios da própria história, que às vezes você não consegue desenvolver. Então, essa foi uma preocupação no começo desse processo. Assim que eu terminei de escrever o livro, que tinha 200 páginas, eu passei para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que lessem o livro, pessoas diferentes, com formações diferentes, não só meus amigos, mas parentes ou pessoas que eu sabia que não conheciam a história, ou que não tinham
costume com essa linguagem. Tive um feedback muito interessante, na verdade, com essa leitura. Por exemplo, eu tenho amigos, eu sou um cara da arte, eu passei por alguns amigos que não conseguiam desvincular o relato de viagem da ficção, então sempre queriam, sabiam que eu tinha viajado de bicicleta, então sempre queriam, falavam, mas tal personagem é tal pessoa, ou ficavam tentando buscar relações dentro dessa lógica. Enfim, essa foi a minha principal preocupação. Então, quando eu comecei, eu dei para várias pessoas lerem. A hora que várias pessoas leram, eu fiz várias modificações. O livro teve 7 versões antes de ser publicado. Assim que o livro ficou pronto, eu falei, puta, vou publicar. E aí, essas são as etapas que eu passei para fazer a autopublicação. Primeiro a revisão. Primeiro eu queria agradecer, aproveitar aqui que está sendo gravado e agradecer a colaboração muito luxuosa de 2 grandes amigos que me ajudaram muito no projeto todo, que foi a Eva Rocha, professora que fez a revisão, uma revisão linda, e entendendo o processo de produção do livro, e com uma leitura crítica super interessante, e o Henrique Maluf, que fez a editoração e a parte gráfica, 3, que eu não posso deixar de esquecer, e a Adriana, que fez o design e a direção de arte. E aí, enfim, aí eu fiz a revisão, passei para a Eva fez uma revisão do livro, e foi um processo interessante que a gente falar depois, porque ela é professora da rede estadual e usou o livro como conteúdo pedagógico em várias aulas para falar sobre a memória, e que depois acabou virando uma prática do processo do livro, essas palestras, esses links com as escolas estaduais. Aí a Eva fez uma revisão, uma outra pessoa tinha começado a fazer a revisão, que foi um prejuízo financeiro, porque eu paguei essa revisão e ela nunca me entregou, só me entregou metade. E aí, feita a revisão, eu comecei a tentar descobrir todos os processos de produção do livro que eu nunca tinha feito. A primeira coisa que eu fiz foi o registro da propriedade intelectual do livro, que não é uma questão obrigatória. Eu posso registrar como propriedade, como o direito autoral desse livro. Quais as vantagens de eu registrar a propriedade intelectual? Eu posso explorar o livro comercialmente, o direito é meu, então eu tenho um direito patrimonial sobre esse livro, sobre esse conteúdo que demora 70 anos depois que eu morrer. Enfim, eu posso até deixar de herança, e o direito moral de edição e sobre o conteúdo do texto. Esse texto é meu, eu posso fazer modificações a hora que eu quiser, eu posso reivindicar direitos morais a partir desse livro. Esse foi o primeiro processo. Quando eu fiz, o processo era muito mais difícil, porque eu tinha que ir até o escritório da Funarte, aqui em São Paulo, imprimia todas as páginas do livro, publicava todas as páginas. Não sei se você já passou por esse processo, Paulo. Você Funarte. Oi? Pela Funarte, não. Você ia lá na Funarte. Quem centraliza a história é a Biblioteca Nacional, né? Mas o escritório de direito autoral aqui em São Paulo era na Funarte. Aí eu tinha que levar 180 páginas do livro, todas elas rubricadas, e aí eu entrava com um pedido dessa registro de propriedade intelectual, pagava uma taxa, que se eu não me engano hoje vale mais ou menos R$120, depois eu tenho marcado aí, e eu esperava 180 dias para receber pagava a averbação desse contrato, 180 dias para receber esse certificado de propriedade intelectual do livro, que não é um procedimento obrigatório, mas que era um procedimento que eu achava que era interessante naquele momento. Enfim, porque o livro teve tantas versões, era legal porque até a versão do livro ficava guardada lá, é como se você fizesse um contrato, um registro de um contrato no cartório, ele tem uma cópia daquele livro quando eu quiser, daquela versão do livro. Feito isso, eu não precisava esperar os 180 dias, eles me dão primeiro um certificado de que o livro já está registrado, enfim, mesmo sem a certidão. Eles mandam na Funarte, eles mandavam para a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional fazia o registro e me mandava de volta o comprovante. Aí, a segunda etapa foi tentar descobrir como funcionava a história do ISBN, que eu não sabia,
e que me pareceu muito complicado naquele primeiro momento, porque eu tinha que fazer um cadastro na Biblioteca Nacional, na Fundação Biblioteca Nacional. Agora não é mais a Fundação Biblioteca Nacional que faz esse cadastro, quem faz é a Câmara Brasileira do Livro. Se eu não me engano, a partir de 2020, a instituição, a Organização Internacional que cuida do ISBN rompeu o contrato com a Fundação Biblioteca Nacional e quem cuida agora, administra, é a Câmara Brasileira do Livro. Na minha época, você tinha que fazer um cadastro como editor. Se eu quisesse me publicar como pessoa física, eu tinha que fazer um cadastro como editor. Esse cadastro custava cerca de R$200. A partir do momento que eu estava cadastrado como editor, eu podia solicitar o ISBN e o código de barra em fotolito ou no formato de arquivo que eu quisesse para fazer na minha publicação. Eu demorei para conseguir fazer esse processo, até porque eu tinha que fazer um depósito do dinheiro, aí esperava, aí depois, enfim, foi uma descoberta, um universo interessante. Agora, eu tinha até preparado, falando que não tinha internet, agora na Câmara Brasileira do Livro, você faz isso muito mais rápido. Tudo bem? Você faz isso muito mais rápido, não sei se você teve essa experiência recentemente, Paulo. Agora, eu terminando um livro, no final de impressão, e eu fiz esse processo pela Câmara Brasileira do Livro, é tranquilo. Super tranquilo, né? Antes era, não sei se a experiência antiga com a Fundação Biblioteca Nacional era muito burocrática. Apesar que eu fiz os dois, né? Você tinha feito na Fundação Biblioteca Nacional, né? Aí, eu também estou fazendo o outro das flores, que é esse novo livro aí pela Câmara Brasileira dos Livros, e tem ficado tudo muito mais fácil. Você consegue centralizar todos esses procedimentos, desde do registro, que eles terceirizam com a Fundação Biblioteca Nacional, que ainda é responsável, o ISBN e a ficha catalográfica, que é a próxima etapa que eu vou falar, que teoricamente qualquer pessoa pode fazer. O ISBN e a ficha catalográfica são obrigatórias em toda publicação de livro no território nacional. E aí, hoje, a Câmara Brasileira do Livro centraliza e ajuda a fazer esse processo. Antes você procurava um bibliotecário, ou mesmo na Fundação Biblioteca Nacional, contratava um bibliotecário que ele tem uma licença para fazer essa ficha catalográfica, ele produz essa ficha catalográfica que ajuda você a identificar o seu livro da biblioteca e estabelecer temas transversais, que é interessante por conta disso. E aí ele te manda um arquivo, um JPEG, alguma coisa padrão, para você colocar no seu livro. Hoje, se você paga uma taxa na Câmara Brasileira do Livro, por exemplo, eles têm um time de bibliotecários que trabalha para ele, que faz essa catalogação na Câmara Brasileira do Livro. Aqui em Mogi tem o Auro. Aqui em Mogi tem o Auro. Ah, não sabia. Ele é da Biblioteca Municipal. E ele faz a ficha catalográfica? Ele faz isso. Ele fez os 3 livros por livro. E aí, eu sei que na Biblioteca Nacional eles têm um valor para essa ficha catalográfica. Um negócio de R$120. Por aí. Então, eu fui meio que descobrindo tudo isso no decorrer desse processo. Aí eu fiz, feito tudo isso, feito a ficha catalográfica, ISBN e a propriedade intelectual, que eu recebi depois de um tempão, eu passei a pensar no livro, no design do livro, como eu gostaria que o livro fosse publicado a partir das referências financeiras, das possibilidades financeiras que eu tinha. Eu tenho a sorte de ter a Dresa, que é especialista em arte, enfim, mas nunca tinha trabalhado com livro, e me deu uma super força na hora desse processo. A gente foi atrás, desde a fonte até o tipo de papel, a capa e o formato do livro, foi tudo uma descoberta. A gente foi fazendo isso tudo sozinho. A gente ia na Livraria Cultura, por exemplo, e passava horas olhando que letra que combinava mais, que papel que combinava mais, e como fazer esse processo da capa, que foi ela que fez. E acho que foi um universo super sedutor, porque você tem inúmeras possibilidades. Eu acho que o segredo da coisa do design é você conseguir conciliar
o seu investimento, quanto você quer investir com o que você quer fazer, porque depende do papel. A gente está fazendo uma publicação agora de um livro de fotografia para uma lei de incentivo à cultura. E a diferença que você tinha de valor no papel que você pagaria num papel italiano, por exemplo, fazer um livro de fotografia até um papel nacional, você tinha uma diferença de 50% do valor do papel. Enfim. A gente foi descobrindo isso e, pensando financeiramente, a gente chegou a um formato padrão que a Andresa fez, que eu tenho um arrependimento que não foi não ter colocado orelha no livro, que eu queria economizar, e no final eu acho que a Andresa falou, põe orelha, porque eu preservo o livro e tudo mais. Eu não pus, e eu tenho um arrependimento. Mas aí, feito isso, feita a capa, que ficou linda, a capa tinha a ver, uma curiosidade na capa que eu fiz, a gente ficou um tempão pensando na capa. Eu sou de Santos, e aí eu tinha a imagem da capa, a primeira sugestão era que fosse a porta do apartamento onde eu morava. Porque eu sempre tive essa imagem na minha cabeça, eu mudei de lá quando eu tinha 12 anos, quando eu voltei, eu tinha uma imagem, sempre tive a imagem de uma porta que não existia, porque eu voltei lá e essa porta era totalmente diferente. Então eu queria brincar com a imagem dessa porta. Aí no final, a gente fez várias versões da capa, com a disponibilidade da Andresa, e no final ele acabou virando um barco. O livro tem uma relação com o mar, e ele acabou virando um barco que eu trabalhei muito tempo com cinema, e trabalhei para o Ministério da Cultura e para a Cinemateca Brasileira, como restaurador. E aí eu fazia restauração de filmes antigos, e trabalhei com a restauração do filme Limite, que é um filme emblemático aqui da cultura brasileira, de 1929. E aí eu conheci um senhor que chamava Saulo Pereira de Mello, que era um fanático pelo filme. E quando a gente fez uma das restaurações, patrocinada pela Videofilmes, pelo Walter Salles, eles tinham a gente foi na casa dele entrevistar e ele falou, mostramos o filme para ele, ele falou, não, está faltando um plano nessa história. Então está faltando uma parte dessa história. Não, mas a gente viu todos os negativos, todos os registros originais do filme e não tinha essa história. Não tinha esse plano. Ele falou, não, eu assisti o filme no cinema, está faltando um plano, e ele queria que a gente refilmasse esse plano. Só que era um plano que só existia na cabeça dele. E aí na sala da casa dele, ele desenhou um barco de giz, que era o barco onde passa 90% do filme. Ele desenhou a planta baixa do barco na sala, e ele sabia de cor todas as posições de câmera, e onde cada personagem estava dentro do barco. Eram 2 personagens, onde cada personagem estava. E aquilo me chamou muita atenção, a gente não podia refilmar essa cena só existia na cabeça dele. E aí, como isso tinha a ver com a história do livro, durante esse processo a gente acabou que a capa do livro virou o esboço desse barco, que é o barco que só existia na memória dele. Enfim, isso eu acho que é legal, mas eu acho que é um privilégio você ter uma proximidade legal com quem está fazendo a capa do seu livro, que é um processo de construção muito longo. Enfim, aí feito todo esse processo, com o livro pronto, o design pronto, a gente tinha que passar para a impressão, para a produção do livro efetivamente. E a gente tinha que fazer a editoração do livro, que a gente pagou para um amigo fazer aqui no Mogi, e pensar qual era o jeito mais viável de lançar esse livro. Se a gente ia lançar ele digitalmente, se a gente ia lançar ele sob demanda, ou se a gente ia lançar ele offset, numa gráfica offset com uma produção com uma quantidade maior. Eu fui aconselhado por várias pessoas a lançar o livro sob demanda, que era mais barato e era menos arriscado. E aí a gente foi vendo as vantagens e desvantagens de cada formato, e a gente decidiu lançar ele contratando uma gráfica, finalizamos esse arquivo com ele pronto, editorado, e com todos esses processos ainda dando uma gráfica em São Paulo que foi super gentil e fez um trabalho super profissional com a gente, e no final a gente fez o offset
e prensamos 500 cópias, com uma curiosidade que era a mesma gráfica que imprimiu, na mesma época que eu estava pegando as 500 cópias, a gente foi de carro buscar 500 livros numa caixa de papelão. E eles estavam lançando A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, e tinha, a hora que a gente entrou no galpão, era um galpão enorme, assim, com forrado, todas as paredes forradas de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, e um paletzinho assim com os meus livros, eu buscando o maior tesouro da história, e eu olhava aquele monte de Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma loucura. Aí voltamos no carro, entulhado de livro. Aí a gente tinha 500 livros para vender. Aí eu acho eu queria, antes disso, lembrando aqui, pensando na questão financeira, queria só ressaltar a oportunidade da importância do Estado ou das leis de incentivo no incentivo ao escritor independente e pequeno escritor. A verdade, o escritor iniciante, a verdade é que você tem um mercado muito difícil. Hoje você tem uma crise, apesar que se recupera, você tem um mercado muito difícil. 40% dos livros até 2019 eram vendidos em duas redes de livraria, então 4 em cada 10 livros eram vendidos numa livraria Cultura na Saraiva. Eles tinham 50% desse valor para vender esses livros, do valor de capa. A produção de um livro comparado a outras áreas por exemplo, culturais, como a produção do filme, é muito mais barata. E o Fantástico Epopeias, além de viável economicamente pelo planejamento financeiro que a gente fez, eu vou mostrar depois como funcionou. Funcionou muito porque a gente ganhou 2 prêmios no meio do processo, um prêmio da Lei Aldir Blanc e um prêmio do PROAC, do Estado de São Paulo, que cada um contribuiu com uma parte de dinheiro depois que o projeto já estava pronto e que deu um fôlego a mais para a gente continuar correndo atrás do livro. Então, queria ressaltar essa importância do Estado na produção, no incentivo dessas produções, enfim. Esse aqui é mais ou menos o orçamento que eu recebi da gráfica há um tempo atrás, para publicar 1000 cópias, só gráfica, 1000 cópias do meu novo livro. A gente vai publicar 500, vai ficar mais ou menos R$6.900 de gráfica. Com essas especificações de papel, enfim. Aí a estratégia, a gente tinha 500 livros para vender e tinha gastado de gráfica R$4.800 e tinha pago o editor, revisão, o trabalho da Dresa, de capa e design. Então a gente tinha uma dívida enorme que a gente tinha feito e 500 livros para vender. E a gente começou a pensar como fazer a comercialização desse livro de uma maneira eficiente, fugindo dessa lógica das grandes livrarias. Então, foi fundamental nesse momento a gente estabelecer temas transversais que eram tratados no livro. No nosso caso, a gente teve uma facilidade nesse sentido, porque o livro falava de uma viagem de bicicleta, então a gente procurou todos os eventos relacionados à bicicleta e todas as lojas de bicicleta dentro do estado de São Paulo e fora do estado, e tentou fazer uma rede com todos os eventos de ciclismo e tudo mais que aconteciam, mesmo o livro sendo uma ficção. Então a gente conseguiu fazer o lançamento do livro em 10 cidades diferentes, em 4 estados, todos em eventos relacionados ao ciclismo e em feiras de literatura, por exemplo, a Feira Internacional de Literatura da Mantiqueira, que é um exemplo, fizeram um lançamento em Curitiba, fizeram um lançamento no Rio de Janeiro. Mas isso só foi possível porque optou-se por fazer 500 cópias. Pois é. Não aconteceria com 100 cópias. Não era possível. A gente promoveu um lançamento bacana aqui em Mogi, e que no lançamento de Mogi a gente conseguiu vender 80 cópias, 85 cópias no dia do lançamento.
que pagou a gráfica. O livro era vendido por R$50, né, André? 80, a gente tinha gastado R$4.000, a gente tinha gastado R$4.000 de gráfica, e a gente pagou a gráfica no lançamento do livro, e aí esses outros gastos foram pagos durante o processo. Por exemplo, a edição, a gente estabeleceu, a editoração gráfica, a gente estabeleceu uma parceria com o editor, falando, olha, o valor do seu trabalho é R$1.000, por exemplo, então a gente vai dar 10% no valor de cada livro, até que atinja esses R$1.000. A ideia era essa no marketing, no lançamento, era tentar estabelecer, ponto 1, tentar estabelecer temas transversais onde eu conseguisse ter acesso a outras pessoas que se interessassem pelo livro e fugisse um pouco da lógica do mercado livreiro tradicional. Esse era um tema importante, e acho que a gente conseguiu fazer isso com um valor a sucesso, tanto que a gente fez um lançamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, num espaço super interessante, uma galeria que tinha uma relação com a cultura da bicicleta, enfim, e eu acho que isso foi legal, porque você aumenta a chance de sucesso do livro, né? Eu acho que isso é um ponto interessante. Se você fecha só nesses eventos de literatura, eu acho complicado. E o lançamento, e agregar outras pessoas no trabalho de marketing do livro. Porque se eu faço um lançamento só meu, ou uma feira onde só... o legal é ter mais gente junto, porque é difícil você trazer público só com o seu livro, né? Se você consegue diversificar essa quantidade de atividades numa feira, por exemplo, você consegue ter mais diversificar esse público. Essa foi a ideia. A gente não tinha assessoria de imprensa, é uma coisa que eu me arrependo. Devia ter contratado uma assessoria de imprensa para fazer a divulgação das feiras. Existe uma dificuldade enorme que eu descobri nesse caminho, que é acessar os eventos literários do país sem você estar sendo representado por uma editora. Então, por exemplo, a gente participou de algumas feiras internacionais de literatura, é muito complicado. Eu gastei um tempo enorme procurando quem era o idealizador da feira, tentando estabelecer um contato, como fazer o livro aparecer na feira, sem que ele ficasse lá no canto, no estande de autores independentes, sem que isso tivesse uma repercussão, né? E acho que foi um processo difícil. Existem algumas editoras até que prestam esse serviço de assessoria de imprensa, esse contato com os festivais, enfim, literatura. E mandam isso para... tudo bem? Mandam isso para, por exemplo, jornais, revistas, que foi uma dificuldade que eu gastei bastante tempo mandando livro de presente e tentando contato com jornais e mídias especializados que deram um trabalhão, enfim. Essa era uma outra coisa importante, que era aonde a gente vai vender. Depois de feito todo esse lançamento, aonde vai vender o livro, onde vai colocar o livro para vender. A ideia antes era colocar em livrarias tradicionais. A livraria tradicional não fazia mais parte do plano, porque financeiramente para a gente era terrível. Olá, tudo bem? Financeiramente para a gente era terrível, porque você tinha... Olá, tudo bem? Porque as livrarias, ou a grande maioria, essas grandes redes de livraria, por exemplo, Livraria Cultura, outras livrarias, mesmo livrarias um pouco menores, mas que trabalham em rede, ficavam com 50% do valor de capa, e para a gente era inviável. A gente então a gente optou por distribuir livros em pontos alternativos, desde cafés a livrarias, e livrarias independentes, que a gente podia fazer um acordo direto com outras premissas que não fossem 50%, enfim. A gente distribui em banca de jornal, loja de ciclismo, bancas independentes, que existem várias em São Paulo hoje, e aqui no Mogi a gente vendeu na época, que era a única livraria que tinha possível, que era a Ler, que eles foram super parceiros e colocaram uma porcentagem bem menor do que esses 50%. Então a ideia de onde colocar esse livro para vender era um super problema.
que a gente resolveu dessa maneira, trabalhando em distribuição alternativa dos mercados, que eu acho que é uma tendência do mercado editorial hoje, voltando àquele panorama de 4 livros a cada 10 até 2019 eram vendidos em 2 redes de livraria. Hoje eu acho que essa tendência muda, porque as 2 maiores redes de livraria do Brasil, Livraria Cultura e Saraiva, estão em recuperação judicial, e aí você precisa repensar esse mercado de distribuição do livro, e eu acho que esse foi um ponto fundamental aí na nossa escolha, mesmo porque a gente estava no meio o livro foi lançado em 2019, começo de 2020 era para o lançamento, e a gente teve que se adequar à pandemia que começou. A gente não conseguia mais participar de nenhuma feira, nenhum evento, porque as feiras deixaram de existir, então a gente optou por essa distribuição nesses lugares mais alternativos, Agora, só para voltar nessa história mais prática, eu vou fazer um comparativo, que é um comparativo meu, sobre impressão offset e impressão sob demanda, a partir de indicadores do preço da Fundação Getúlio Vargas de preço de cultura de serviços de livro, quanto cada exemplar custou e qual a possibilidade de receita. Por exemplo, eu estou falando do meu caso, isso da publicação do novo livro agora, O Outro das Flores. São valores aproximados, é lógico que eu tenho, se eu for trabalhar com um design específico, eu vou pagar muito mais caro por esse preço, mas voltando àquela história das etapas de produção do livro, calculando aqui esses valores que vocês estão vendo, não vou falar um por um, eu chego à conclusão que para publicar 500, sem contar o trabalho do escritor, que eu acho que tem uma coisa que é muito complicada, que o escritor escreve para quê? Se é um escritor profissional, ele precisa sobreviver desse livro, o trabalho dele precisa ser valorizado. Então a gente nunca coloca esse trabalho do escritor na conta de custo de um livro. Enfim, então excluindo esse trabalho do escritor que tem um valor específico, se eu publicar 500 livros hoje, pelo meu orçamento que eu estou fazendo agora, com um offset numa gráfica, eu tenho um custo total aproximado, né, sem contar ações de marketing e essas ações mais específicas. Tudo bem, cara? Firme? Essas ações mais específicas de perto de R$9.000 para publicar 500 cópias em offset, contando com esses valores aproximados aí dos profissionais envolvidos na produção desse livro, e o custo de uma unidade sai por mais ou menos R$17, e a opção, a estimativa de receita se eu vender os 500 livros a R$60 cada um é de R$30.000. Se eu fizer sob demanda, só a gráfica me cobra mais ou menos 2, depende do livro, né? Tudo tem depende do papel, depende da capa, depende, mas se você for fazer numa qualidade média, você vai gastar R$2.000 para publicar 60, 50, 60 livros, e o que dá um custo, se você somar todos esses serviços, desde capista, revisão, editoração gráfica, porque você precisa mandar para gráfico tudo esse arquivo pronto, se você for somar todos esses valores, você vai gastar R$3.350 para publicar 50 livros, e o preço da unidade sai por mais de R$60, e a estimativa de receita é R$3.000. Então, a princípio, não é nenhuma novidade que eu vou falar, mas a princípio é muito mais vantajoso você publicar um livro offset do que você publicar uma gráfica sob demanda. Enfim, é mais ou menos isso. Isso é a experiência que eu tive no processo de publicação do livro. Sei que cada experiência é uma experiência, mas no total da história a gente publicou 500 cópias, vendeu 400, e o processo do livro foi pago e muito ajudado pelas leis de incentivo, enfim, que a gente ganhou um PROAC e a lei ajudou. Mas mesmo sem esses incentivos, o livro se pagaria. Se pagou no lançamento. Oi? O livro se pagou no lançamento. A gráfica se pagou no lançamento, né? No lançamento a gente vendeu o suficiente para pagar os 4.000 de gráfica. Isso sem contar o trabalho do escritor, né? Sem contar o trabalho do escritor. Então, mais ou menos essa é a minha experiência com a produção independente, que
que eu acho que o que fica dessa história toda é o porquê a gente publica livro, né? Eu acho que o escritor é um profissional que precisa ser remunerado pelo trabalho dele. Eu acho que você tem outros ganhos como escritor, mesmo de projeção, mesmo de projeção individual, que são válidos, né? Mas eu acho que escrever um livro não é um trabalho danado. Eu demorei 2 anos para escrever um, 3 anos para escrever o outro. E eu gosto, pensando em como ser recompensado financeiramente por esse trabalho. Enfim, essa foi a minha experiência e as alternativas que eu encontrei para conseguir viabilizar esse projeto. Enfim, obrigado aí. Queria agradecer muito pela sua fala. Eu estou brincando que eu não consigo ficar em nenhuma palestra, né? Estou na correria da organização. Eu vou ter que depois ver vocês em outros eventos. Vocês vão falar, Ju, eu estou nesse evento, para eu ir ouvir e assistir tudo com atenção. A gente cuidou, né, de tudo com muito carinho, então acho que tudo que vem sendo falado aqui é importante para a cidade, para a gente ouvir essa questão da publicação independente. Está crescendo muito, né? A gente fez uma tenda e colocou os autores independentes lá também, então como a gente consegue se organizar, se juntar para seguir com as publicações. Muito obrigada, Inês. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Prazer.